Falar um pouco para vocês sobre essa tecnologia. Vou falar um pouco além da estética, né? Vou falar algumas perspectivas novas que a gente está fazendo, voltada para a área bem de saúde, área médica, área de reabilitação muscular, área de dor crônica, tá? Então são trabalhos que a gente está desenvolvendo e que eu vou mostrar um pouco aqui. O campo eletromagnético pulsado, ele é uma tecnologia que a gente tem assim usado mais recentemente. Ela já existia de outras formas. É uma coisa muito interessante porque eu digo que ela é a evolução, só que é uma evolução muito melhor das correntes elétricas, tá? O que a gente usava antigamente para contração muscular e ainda usa para tonificação muscular, hoje vai ser, não tem volta, substituído pelo campo eletromagnético. O campo eletromagnético, ele é, e eu vou explicar por quê, ele é mais efetivo e muito mais cômodo para o cliente, para o paciente, tá? E a gente vai mostrar algumas aplicações novas que vão além, por exemplo, de uma tonificação glútea, de uma tonificação de abdômen, tá? Muito bem. Isso aqui, teoricamente, é a parte da professora Daniela, né? Mas eu vou falar um pouquinho que a gente tem, com a evolução do homem moderno, a gente tem vindo para uma nova composição corporal do homem sedentário. Mas o que a gente está evoluindo para um fenótipo de mais gordura e menos músculo. Isso é uma coisa muito complicada, né? A gente tem já fisiologicamente uma perda de massa muscular que a partir dos 30 anos, ela acontece em torno de 1% ao ano. Então, a partir dos 30 anos é fisiológico, se a gente não fizer nada a respeito disso, perder 1% de massa muscular por ano. Então, esse é um gráfico da revista Lancet, que é a maior revista médica do mundo. É uma revisão de 2019 que mostra a evolução, né, quando a gente começa até os 20 anos, aqui não pega aqui, até os 20 e poucos anos a gente está ganhando massa muscular. O nosso metabolismo proteico é muito intenso, tá? Você produz, você prolifera mais célula, então você tem sempre, é muito fácil ganhar massa muscular até os 20 e poucos anos, né? Depois disso a gente entra numa fase mais ou menos de platô, onde existe um equilíbrio de proliferação celular e morte celular. E depois a gente começa, a partir dos 30 anos, a perder massa muscular. Então esse gráfico, tanto no homem quanto na mulher, você tem um declínio fisiológico natural de perda de massa muscular, podendo evoluir até para um estado que a gente chama de sarcopenia. Então, sarcopenia é um grau de perda muscular que começa a comprometer a funcionalidade do indivíduo, né? A gente pega, às vezes, pacientes com 50, a partir dos 50, 60 anos, 65, 70, com um grau de perda muscular tão grande que começa a ser frequente, por exemplo, as quedas, né? Aquele idoso que cai o tempo todo, a falta de equilíbrio, dificuldades para cumprir, às vezes, funções naturais do dia a dia. Então essa perda de força e massa muscular, ela é muito complicada hoje. E falando de um país que a gente está evoluindo aí para 40 milhões de idosos, por exemplo, nós estamos com mais de 200 milhões de habitantes. Quando você pensa que 40 milhões de pessoas estão aí já nessa fase a partir dos 60 anos. Então é um público grande que a gente também começa a se preocupar. E aí eu quero falar um pouco sobre isso com o campo eletromagnético, de um estudo que a gente está fazendo exatamente numa população acima de 60 anos, de 60 a 80 anos. Por que é importante falar sobre isso? Porque a população idosa acima de 60 anos não suporta, por exemplo, corrente elétrica, né? E eu vou falar isso para vocês, vou mostrar o que é a diferença de uma corrente elétrica para um campo eletromagnético, tá? Fisicamente como isso acontece e como que o paciente suporta ou não, qual é o grau, né, de tolerabilidade de uma tecnologia como essa comparada à corrente elétrica tradicional. Então, você vê,
Para as mulheres, né? Mulheres, a partir, a gente coloca, para as mulheres a perda de massa muscular é ainda mais implacável. E além da funcionalidade, vai comprometer também o aspecto estético. Um decréscimo de 2% a partir dos 50 anos, essa taxa aumenta para 3%. Então, a partir dos 50 anos, as mulheres começam a ter uma perda de massa muscular em torno de 3% ao ano. Tá? Então, isso é muito complicado. Então, o que eu quero falar para vocês é um pouco mais além da questão estética, tá? Então vamos lá. Fisiologia muscular, a gente tem a organização do músculo, né? As miofibrilas, toda a arquitetura muscular, os grupamentos, sarcolema, toda aquela coisa. Controlada pelas inervações, vem da coluna espinhal, o impulso nervoso vem até a musculatura esquelética, numa região de junção neuromuscular. Essa condução é feita a partir de canais de sódio, na hora que chega na musculatura. Eu vou falar por que eu estou dizendo isso, tá? O mecanismo de condução de neurotransmissão do músculo para fazer a contração de um músculo, ele é baseado na abertura e fechamento de canais de sódio. Quando chega no músculo, essa condução nervosa é, vamos dizer assim, traduzida para a abertura de canais de cálcio. Então, no nervo vem condução de canais de sódio. Quando chega no músculo, abre os canais de cálcio para permitir a contração muscular. Eu já vou falar por que eu estou dizendo isso. Essa é uma região onde o neurônio se conecta com o músculo esquelético. Então a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é um nervo, é um neurônio, tá? Isso aqui é tudo músculo esquelético. Você vê que tem um contato bastante íntimo do neurônio com a musculatura esquelética. Quando o impulso nervoso chega naquela região de encontro do neurônio com a musculatura esquelética, abre os canais de cálcio musculares. Então, o que vai acontecer? O que acontece com o pulso eletromagnético? A corrente elétrica, ela vai fazer a mesma coisa da função do neurônio. Vai conduzir o estímulo pelo neurônio para provocar a abertura do canal de sódio. Qual a diferença do campo eletromagnético? Isso já foi demonstrado em vários tecidos, em ossos, em músculo. Você tem um componente que é de via neuronal, e você tem um componente de abertura direta de canal de cálcio na musculatura também, tá? Então isso ajuda a reduzir o processo de fadiga muscular quando você está trabalhando a estimulação. Por quê? Porque a fadiga da musculatura, quando você não consegue mais trabalhar esse músculo, é uma acidificação da junção neuromuscular, que é justamente essa região do encontro do neurônio com o músculo. Se ocorre a acidificação dessa região, o músculo não contrai mais. Quando você faz o pulso eletromagnético, você está provocando diretamente, uma grande parte do processo de contração muscular ocorre por abertura direta de canal de cálcio no músculo esquelético. Então você consegue ter um ganho maior da contração independente, acho que o vídeo não vai passar, independente da condução neuronal, tá? Muito bem. Quando a gente compara a musculatura, só falando um pouco, né, por causa dos protocolos aqui de contração muscular. No músculo esquelético a gente tem basicamente dois grandes tipos de fibra muscular, fibra vermelha e fibra branca, né? Então, as fibras vermelhas são aquelas fibras oxidativas, as fibras de endurance, as fibras de resistência, aquelas que são trabalhadas para longa duração, em frequências baixas. Então, quando você trabalha, por exemplo, de 1 a 10 Hz, você está trabalhando fibra vermelha, fibra de resistência. Então, o que você quer? No idoso, por exemplo, eu não faço um protocolo de contração supramáxima. Eu trabalho com ele frequência baixa, tá? Já vou explicar. As fibras brancas são as fibras de contração rápida, são aquelas fibras que são capazes de ter 70% de hipertrofia. Né? Então você consegue ter a hipertrofia muscular através da hipertrofia das fibras brancas, né? Que trabalham de 10 a 100 Hz aproximadamente de frequência. Aqui a gente não chega, não é preciso chegar numa frequência tão alta. Quando eu chego numa frequência de estimulação de 30 Hz, eu já estou tendo contração supramáxima, contração tetânica
da musculatura. Mas se você quiser trabalhar hipertrofia, então você vai trabalhar na faixa de 30 a 35 Hz desse equipamento. Então vai depender muito do que você quer. Eu quero trabalhar essa musculatura numa frequência baixa, eu quero trabalhar num pós-cirúrgico, por exemplo, quando você pega um paciente, fez uma reconstrução de LCA, e aí ele está logo após a cirurgia no hospital, ele não consegue nem, ele não tem trofismo, ele não consegue contrair o músculo. A gente começa a fazer frequência baixa. Por quê? Porque ela acelera a recuperação muscular e eu começo a voltar a recrutar musculatura. Se eu quero trabalhar hipertrofia, vou trabalhar com altas frequências. E normalmente fazendo esse intercâmbio de alta frequência e baixa frequência, mesmo se eu quiser trabalhar hipertrofia. Por quê? Porque quando eu faço um protocolo desse aqui para hipertrofia, ele quer fazer hipertrofia, ou ele quer corrigir, por exemplo, uma assimetria muscular, tá? Que é muito comum em atleta, é muito comum. A Daniela deu um exemplo muito legal ontem, falando de uma paciente que estava com escoliose, porque ela amamentou, ela ficava muito numa posição, então ela começou a trabalhar aquela musculatura para corrigir uma assimetria muscular, mas mesmo assim a gente trabalha intercambiando baixa frequência com alta frequência. Por quê? Porque eu não posso trabalhar o tempo todo em alta frequência, eu não posso provocar uma contração tetânica o tempo todo. Então a gente trabalha, por exemplo, com uma frequência de 5 a 10 Hz no modo submáximo, e depois ele entra em modo supramáximo para fazer a contração tetânica que vai gerar hipertrofia. Então tem vários protocolos que a gente pode montar, tá? Dependendo de qual fibra muscular você vai trabalhar. Eu sempre gosto de falar, quando eu dou aula lá no Instagram, coisas do tipo, que eu não gosto de dar receita pronta de bolo. Eu gosto que o aluno entenda o princípio da técnica para poder fazer o seu protocolo. O que você quer trabalhar? Porque cada paciente que vai chegar para você vai ser um paciente diferente. Então, qual é o teu protocolo? Qual é a tua conduta? Se você entender como funciona, se você entender que de 1 a 10 Hz é baixa frequência, eu estou trabalhando endurance, por exemplo, ou eu estou trabalhando recuperação muscular pós-exercício, tá? Então, você acabou de treinar, da mesma forma que o nadador, quando pula na piscina, faz uma prova de alta intensidade, chega, ele sai da piscina de prova e vai para a piscina de soltura. Para quê? Para nadar relaxado, para drenar o ácido lático da musculatura. A gente faz recuperação muscular pós-exercício também com supramáximo. No modo suave, por exemplo, eu vou trabalhar a fibra vermelha, eu vou trabalhar uma contração com uma frequência baixa para drenar ácido lático, para recuperar essa musculatura. Então a gente tem uma série de protocolos possíveis de fazer. Eu acho que eu não botei a foto aqui, a gente está trabalhando junto com o time do Fluminense. Então, o Fluminense, o fisioterapeuta é o Newton Petroni, o filé que reabilitou o Ronaldo Fenômeno. Ele está com o supramáximo trabalhando os atletas do futebol profissional para recuperação muscular. Não é para treinamento, ele usa para tratamento clínico de recuperação, tá? Pós-cirúrgico, pós-lesão, normalmente em frequência baixa, né? Então você tem uma série de protocolos que dá para fazer. Então, esses tipos de fibras que a gente vai trabalhar, você tem os dois tipos de fibras em todos os músculos do corpo. Em alguns músculos, você tem predomínio de um tipo de fibra. Por exemplo, musculatura de panturrilha. Eu tenho mais fibra vermelha, porque é uma musculatura que trabalha muito, ela tem que ter resistência. Musculatura de peitoral, que, o pessoal vai para academia, trabalha hipertrofia, malha, fica, fortão, tem muita fibra branca. Tem predomínio de fibra branca e hipertrofia bastante. Então, você precisa saber um pouco também dessas coisas, então o que você vai trabalhar no teu paciente, tá? Muito bem. Então, fibra vermelha, fibra de contração lenta, de contrações prolongadas, de alta duração, de endurance, vou trabalhar baixa frequência, tá? Fibras brancas, quero hipertrofiar, explosão, ficar fortão, vou trabalhar em alta frequência, mas o protocolo misto. Você tem que dar tempo para circular sangue, Quando você faz a contração tetânica supramáxima, é que ele está numa intensidade de 15% só, que eu falei para vocês. Se a gente aumentar isso aqui para 25, 30, a perna dele,
estica porque ele entra em contração tetânica. Nesse momento da contração tetânica, você tem compressão vascular. Se você tem compressão vascular, você reduz remoção de metabólitos do músculo. E aí o músculo fadiga mais rápido. Aí você cai para a frequência baixa para poder drenar essa musculatura. Então você vai fazendo o protocolo intercambiando baixa frequência com frequência supramáxima. Por isso que a gente coloca ali 5% de submáxima, 5 Hz, desculpa, de submáxima, com 35 de supramáxima. Então, frequência baixa, porque vai drenando, vai trabalhando circulação, entra em supramáxima para trabalhar a hipertrofia. Então, você vai alternando esses seus protocolos. Com o idoso, por exemplo, eu vou mostrar para vocês resultados, a gente trabalha só baixa frequência. Não precisa trabalhar, não quero hipertrofiar, eu quero dar ganho de funcionalidade no idoso. Por que eu falo que o campo eletromagnético é a evolução da corrente elétrica? Tá? Porque quando a gente fala de corrente elétrica, quando você bota os eletrodos de uma corrente elétrica, o que é a corrente? É a passagem das cargas elétricas de um ponto a outro. Então percebe que você tem um eletrodo aqui, outro aqui, e esses elétrons estão passando de um ponto a outro numa linha, percorrendo, né, um determinado trajeto. E aí eu estou falando num efeito bidimensional. Tá? O que eu tenho, e vocês sabem, na corrente elétrica? Eu não tenho sensação de choque, é o famoso choquinho. Se você aumentar demais, você pode queimar o paciente. Fica insuportável. O idoso, por exemplo, não suporta a corrente elétrica mais alta. Tá? Se você começar a trabalhar querendo provocar contração muscular e hipertrofia numa pessoa acima de 50, 60, 70 anos, você não consegue. Tá? Então, o fluxo elétrico é um fluxo bidimensional. Quando você trabalha com campo eletromagnético, você acrescentou um eixo aqui, que é o eixo Z. Então, você tem 3 eixos, por isso chama campo, né? Então, você tem aqui, o campo. Quando você fala em campo, você tem volume, tá? Então, a gente mostra que ao invés de um fluxo bidirecional, a gente acrescenta um eixo, ele vira tridimensional e forma um campo. Quando você forma o campo eletromagnético, você tem volume que envolve essa musculatura. E a questão da intensidade de fluxo magnético é quanto maior o fluxo magnético desse campo, maior o recrutamento muscular. Então, por isso que a gente fala, a unidade de fluxo magnético é chamada de Tesla. Quanto mais intensidade de fluxo magnético, mais recrutamento. Tá? O campo eletromagnético, diferente da corrente elétrica, ele não tem impedância na gordura. A gordura não é um tecido isolante, como acontece para o campo elétrico. O que muda no campo eletromagnético é a distância do tecido. Se você tem o músculo que está muito longe, porque você tem uma camada de gordura muito espessa, né, isso pode atrapalhar. Por isso que se você tiver um fluxo magnético maior, então esse equipamento ele tem em cada manípulo 7 teslas de intensidade de fluxo magnético, então ele consegue fazer recrutamento muscular mesmo se tiver uma camada de gordura mais espessa. Tá? Muito bem. O que são contrações supramáximas? A gente fala, se eu tenho uma frequência baixa, o que faz? Eu dou um estímulo, tá? Quando eu dou um estímulo, o neurônio despolariza e faz lá uma contraçãozinha muscular. Daqui a pouco ele faz, eu dou outro estímulo, ele faz despolarização, faz outro piquezinho de contração. Se eu for aumentando a frequência de estimulação, diminuindo o tempo de intervalo entre um estímulo e outro, vai chegar um momento que esse sistema não consegue despolarizar e repolarizar. Despolarizar e repolarizar. Então ele entra em contração tetânica. Né? O músculo fica, é aquela isometria, aquela contração tetânica máxima. Então, quando eu entro numa frequência de estimulação que com campo eletromagnético basta 30 Hz, eu entro em contração tetânica. E aí eu vou variar a intensidade desse fluxo. Tá? E aí eu boto lá, aqui nesse equipamento está em 10%, 15%, 20%, mas isso na verdade é a intensidade do campo que a gente está gerando.
E aí você vai gerar mais contração ou menos. O estímulo dele é em frequência, é dado em hertz. Basta 30 hertz para eu entrar numa contração tetânica. Eu não preciso levar 40, 50, 60 hertz como uma corrente elétrica que às vezes a gente leva. Mas é muito mais tolerável ao paciente, tá? No trabalho que a gente fez, vou mostrar para vocês aqui, esse vídeo não vai passar, esse menino é da seleção de natação, foi campeão brasileiro 2 semanas atrás. Eu coloquei o vídeo aqui, mas não está passando, mas a gente faz o quê? Ele faz o treinamento em piscina e a gente faz também a complementação de treinamento. Por exemplo, no nadador você tem, você vai fazer a pernada. Então você tem muita deficiência de posterior de coxa, por exemplo, e glúteo. Então que é a volta da pernada. E aí a gente trabalha para fortalecer determinados grupamentos musculares, tá? Complementando o treinamento, a parte técnica dele, por exemplo, na piscina. Muito bem. Esse foi um artigo científico que a gente publicou, foi o primeiro trabalho de campo eletromagnético brasileiro, uma revisão. O trabalho, o estudo clínico de sarcopenia no idoso. O que a gente faz? A gente tem um projeto, é um projeto de extensão também. Ele começou como um projeto de extensão, porque para ajudar os idosos para prevenção, especialmente prevenção de queda, ganho de funcionalidade e de força muscular. Então a gente tem idosos que vão de 65 até 85, 90 anos, trabalhando com supramáximo, e aqui a gente tem um dinamômetro, tá? Então equipamento para medir a força, a gente faz os testes de força, quantifica a força gerada aí no membro do idoso, antes e após o tratamento. Então a gente fez esses idosos, eles entram no programa de extensão, ficam durante 10 semanas, tá? Na verdade, 10 sessões que a gente faz neles. Então aqui tá, os idosos, aqui a professora Patrícia avaliando os idosos, tá? Fazendo o tratamento com o supramáximo, e a gente coloca essa avaliação, a quantificação da força que a gente faz antes e depois nesses idosos. Então o que acontece? E a gente faz testes, nós temos sistemas computadorizados para avaliar equilíbrio, para avaliar marcha, para avaliar todos os parâmetros funcionais desses idosos também, tá? Então a gente tem o tempo, cadência de passo, equilíbrio, angulação de quadril, tem uma série de coisas que a gente avalia, tá, no idoso, nos testes de funcionalidade, e depois de 10 sessões, hoje o que a gente está tendo é ganho de 30% de força muscular nesses pacientes de 60 a 80 anos, tá? 30% de ganho de força, quantificado na dinamometria, ganho de 30% de força muscular. Não estou falando de hipertrofia, estou falando de funcionalidade, qualidade de vida. Quando a gente vê, por exemplo, a duração dos testes de marcha, então tem vários testes que a gente faz com o idoso. É o teste de Tug, por exemplo, que ele senta na cadeira, levanta, dá a voltinha, volta e tal. E a gente tem todos aqueles sensores que aparecem no Fantástico, assim, que bota, aí aparece. Então a gente tem isso tudo também. E aí a gente faz também cadência de passo, faz uma série de... A gente teve uma redução, por exemplo, do tempo de teste, só um dos parâmetros que eu estou colocando aqui para vocês, para execução de testes, de 45 segundos para 23 segundos. Então, assim, um ganho de 30% de força muscular, com uma redução de mais de 50% no tempo de execução de teste. Isso porque eu não coloquei aqui cadência de passos, etc. Então, se você pega um idoso que para fazer um teste, ele precisa dar, por exemplo, 16 passos. Por quê? Porque ele está andando assim, devagarzinho. Ele está com medo, ele não está em equilíbrio, ele está a 16 passos. Depois que ele faz o tratamento, a média que ele faz para cumprir a tarefa é de 10 a 11 passos. Tá? Então ele consegue andar com segurança. Depois que a gente começou a fazer o projeto de extensão com supramáximo em idosos, a gente não teve mais idoso com queda. Tinha uma senhora, essa senhora aqui, que está nessa... que está aqui, eu sei o nome dela, mas eu não vou falar, tá? Ela chegou com as pernas todas machucadas, porque ela falou pra gente, eu caio quase toda semana.
Tá? Depois que ela começou a fazer, ela nunca mais caiu. E o resultado do teste dela, porque ela tinha uma fraqueza muscular muito grande, o resultado de teste dela é o mais impressionante. Ela teve um ganho de força muscular que foi traduzido na funcionalidade. Quando a gente fala de tônus, o que é tônus muscular? É o estado de contração basal da musculatura. É o estado de ativação basal dessa musculatura. Porque ela pode estar atrófica, flácida. Quando você começa a trabalhar esse recrutamento, você ganha tônus. Né? Não estou nem falando de hipertrofia, nada. É a rigidez, é a angulação, é o bumbum durinho. Agora a gente está falando de idoso. E agora eu vou passar mais uma coisa para vocês. Outro trabalho que a gente faz, por exemplo, são pacientes de dor crônica, né? Então esse é um trabalho com dor lombar crônica. Pacientes com hérnia lombar, com dor, o paciente já foi operado, tá? Já fez cirurgia de hérnia de disco, continua com dor, 4 anos com dor, né? Quando a gente avalia a termografia desse paciente, em cima você vê a coluna dele totalmente, região de coluna, desde torácica até lombar, né, na termografia, toda inflamada, toda dolorida. Esse paciente tinha dor entre 9 e 10. Dor 9 e 10 o tempo todo, dor lombar, dor de coluna. O que a gente fez nesse paciente? Estimulação abdominal. Fortalecimento de musculatura abdominal para quê? Para tirar a pressão da coluna. Não é brincadeira, gente. Eu sou pesquisador há 30 anos. Esse paciente está com dor 0 a 2 meses. Dor 0. Eu trabalho muito com laser e LED, tá? Eu comecei a fazer laser nesse paciente. A dor dele era 9. Ela caiu para 7. E não caiu mais. Aí a professora Patrícia, que é minha esposa, fisioterapeuta, falou assim, vamos fazer o supra no abdômen para fortalecer? Sim, vamos, né? Depois de 3 sessões, 4 sessões mais ou menos, que a gente começou a fazer o laser na coluna, a fotobiomodulação na coluna, junto com o supramáximo no abdômen, a dor desse paciente caiu para 4 e na semana seguinte caiu para 0. Ele é aluno nosso do curso de fisioterapia, continua fazendo, agora ele está fazendo uma sessão por semana só de manutenção, e ele hoje tem dor 0. Então o tipo de tratamento, né? Você imagina que uma pessoa ter dor 9, de 0 a 10, dor 9 a 4 anos, aí você fala assim, vai para academia. Como? O cara tem hérnia de disco, entendeu? O cara tem dor 9. E aí você começa a trabalhar campo eletromagnético no abdômen dele e essa dor cai para 0. Então são resultados muito impactantes que a gente tem, né? Expandindo um pouco essa aplicação do campo eletromagnético. O estudo de tolerabilidade, por exemplo, eu estou fazendo um estudo que compara a corrente russa com o campo eletromagnético. Eu consigo colocar com um manípulo aqui, em quadríceps, eu consigo, com 4 eletrodos de corrente russa, a mesma contração. Só que, qual a tolerabilidade disso? Numa escala de 0 a 10, o paciente relata que o grau de incômodo dele com a corrente elétrica é 9. E com o campo eletromagnético é 3. Então a gente consegue trabalhar com uma eficiência muito maior com o campo eletromagnético. Por isso que eu falei no início que campo eletromagnético é uma evolução da corrente elétrica que não tem volta. Tá? Que não tem volta. Por quê? Nós temos uma eficiência que é tridimensional, porque a gente está falando de campo, e a gente tem uma tolerabilidade muito maior. Nós estamos fazendo pesquisa quantificada, né, no ambiente universitário, com publicação internacional, tá, mostrando muito mais do que só tonificação, né? A parte estética, óbvio que é importante, eu sou um dos primeiros a defender isso, né? Estética é uma libertação para a pessoa. A gente pega paciente, às vezes, que passou uma vida inteira não se gostando, e quando você faz um tratamento, você liberta aquela pessoa, tá?
Mas a gente tem mais coisa, a gente tem mais potencialidade. O uso desse tipo de tecnologia na área médica, no idoso, como eu falei para vocês, são quase 50 milhões de idosos hoje no Brasil. A expectativa que é 2025 a gente bata 40 a 50 milhões. Tem divergência dessas contas, mas quase 50 milhões de idosos. Então isso é um mercado que você não consegue trabalhar, né? Eu já me sinto mal, tenho 52 anos, eu já me sinto mal de ir para academia, né? Que eu chego lá, só tem turbinado e bombadão. Aí chega o Papai Noel lá com essa barba branca, né? Aí eu boto meu pezinho lá, que parece fisioterapia. Aí chega uma menina assim, posso dividir com você? Aí ela vai lá e bota aquele... assim, porra, tô passando vergonha aqui, né, na academia. Então, a gente passa esse tipo de coisa, é verdade, né? E hoje a gente tem tecnologia para trabalhar isso, para dar muito mais do que simplesmente um aspecto estético, um aspecto médico, um aspecto de tratamento, correção de assimetria, tratamento de dor lombar, recuperação pós-cirúrgica. Então, a quantidade de coisas que você consegue fazer, né, que a gente está abrindo de possibilidade com o campo eletromagnético é muito grande. E eu só queria mostrar um pouco mais além da parte estética para vocês. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.